Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 839 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos até o versículo 14 do capítulo 11. Quero fazer uma correção em relação ao áudio passado. Eu falei que esse capítulo 11 tinha 14 versículos, mas não. Ele tem 19 versículos. 14 é até onde a gente vai hoje, porque depois ainda tem um trecho falando sobre a sétima trombeta. Amém? Então, continuando o assunto das duas testemunhas que vieram para serem ali instrumentos de Deus durante 42 meses, ou seja, 1260 dias ou 3 anos e meio. Elas estavam ali anunciando a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e elas eram perseguidas, todas as pessoas que as afrontavam, maltratavam elas destruíam. Saía fogo de suas bocas e elas destruíam. E, na verdade, elas trouxeram ali um espanto, né? As pessoas ficaram realmente com medo delas, espantadas. Foram 3 anos e meio de mensagens, de profecias, tá? Então, são testemunhas proféticas que trouxeram muitas mensagens e a grande parte das pessoas rejeitou essas mensagens. Olha o que diz aqui a partir do versículo 7. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, ou seja, findando estes 3 anos e meio, 1260 dias, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Olha aí, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Algo do mal, um anjo caído que estava ali no abismo vai lutar contra essas duas testemunhas, ok? E ele vencerá, olha isso, ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas, ou seja, o Senhor das duas testemunhas, foi crucificado. Isso é uma citação clara de Jerusalém. Não tem outra interpretação aqui, não cabe outra interpretação. Os corpos dessas duas testemunhas, elas serão mortas. O monstro que vem do abismo lutará contra elas. Olha, vai ser uma luta, imagina ali uma luta do monstro contra essas duas testemunhas, onde aquelas duas testemunhas que tinham todo o poder, né, de matar, de ferir as outras pessoas que estavam maltratando elas, vai perder essa luta. Vai perder essa luta e os corpos vão ficar ali, na rua principal da grande cidade onde Jesus, vou trocar aqui o Senhor delas por Jesus, onde Jesus foi crucificado, ou seja, Jerusalém. E aí o que fala seguinte aqui, ó, o nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. E está trazendo aqui Sodoma ou Egito. O que aconteceu em Sodoma? O que aconteceu no Egito? Sodoma, a gente sabe que teve corrupção moral extrema, rejeição a Deus, imoralidade sexual muito forte. E no Egito a gente sabe que teve opressão, escravidão, teve dureza de coração, né? O próprio faraó, coração duro, idolatria, né? Muita idolatria. Então, esse nome simbólico que está se referindo aqui, claramente está se referindo à situação daquela cidade de Jerusalém naquele momento. Jerusalém, a cidade escolhida, né? Ela estava ali povoada, inclusive no começo desse capítulo 11, diz aqui, ó, porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, são pessoas idólatras, pessoas
que vivem na imoralidade, no pecado, no coração duro, na idolatria e que estarão ali, né? Estarão ali pisando o pátio, não no templo, dentro do templo, mas no pátio do templo, na parte exterior do templo, né? Então, Jerusalém está ali numa situação caótica, né? Onde pessoas estão ali em pecado mesmo, sabe? Tão cegas, espiritualmente falando, que não conseguem entender a mensagem das duas testemunhas. Não conseguem perceber que essas duas testemunhas são enviadas de Deus, né? Então elas falam, as duas testemunhas falam e as duas testemunhas são o quê? Ridicularizadas, caçoadas, né? Eu imagino nessa época, né? A mídia vai detonar essas duas testemunhas, vai ser algo realmente muito forte contra elas, né? O mundo inteiro numa lavagem cerebral, onde as pessoas não conseguem entender que o que essas testemunhas estão falando é mensagem vinda direto do coração de Deus. Então aqui faz mensagem, né, a Jerusalém, a situação, né, onde elas vão ficar. Versículo 9: durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para estes 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Gente, isso daqui, olha o que está claro. Os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças. Isso está falando da globalização. Hoje, tudo que acontece lá em Jerusalém, a gente sabe aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, e todos os povos, em qualquer lugar do mundo, todas as nações, todas as tribos, línguas e raças, olharão para estes 2 corpos. Vai ser televisionado, vai ser mostrado para o mundo inteiro e não deixarão que sejam sepultados. Esses corpos, as 2 testemunhas ficarão ali à vista, né? Como uma forma ali de mostrar que aquelas 2 testemunhas estavam mortas ali e deixando ali os corpos delas à vista, né? Para apodrecer na frente de todas as pessoas do mundo, né? Todas as raças, línguas e povos e nações. E aí o que diz aqui no versículo 10, né? Estava dizendo, não deixarão que esses corpos sejam sepultados, não serão sepultados. Olha a vergonha, olha a desonra, tá? Capítulo 10, versículo 10 diz, os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Olha aí. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Eles vão chegar a se presentear uns aos outros, de tanta alegria que eles vão ter. Tanta alegria eles vão ter por causa da morte dessas 2 testemunhas. Olha isso. Mas depois, olha o que vem agora, gente. Olha o que vem depois disso. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus. Olha aí. Veio de Deus e entrou neles e eles se levantaram. Uau! Uau! Uau, gente. Acabei de ver agora o filme Paixão de Cristo. Estou gravando esse áudio, hoje é sexta-feira santa, dia 18 de abril de 2025, sexta-feira da Paixão, tá? E acabei de ver o filme Paixão de Cristo, onde Jesus ele é morto ali naquela cruz de forma vergonhosa, humilhado, desonrado, mas no final do filme a gente vê ele, né, ressuscitando. E olha só o que vai acontecer com essas 2 testemunhas. E todas as pessoas que o viram ficaram com um medo terrível. Por quê? Porque elas ressuscitaram depois de 3 dias e meio. Uau! Versículo 12. Aí os dois profetas, as 2 testemunhas, ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia, subam aqui. Uau, imagina, todos estão vendo isso.
Todas as pessoas do mundo estão vendo essa cena. Está dizendo aqui no versículo 11, vou ler outra vez. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Todas as pessoas, isso foi também visto por todos. Amém? E dizia uma voz que vinha do céu: subam aqui. Provavelmente essa voz também foi ouvida por todos. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem, assim como Jesus, gente, que quer dizer o quê? Eles estavam indo para a glória. Subiram numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto, assim como Jesus também, quando houve a crucificação, logo após a morte dele. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. 10ª parte da cidade de Jerusalém foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. Uau! Aí que eu queria chegar, gente. Nesse momento, muitas pessoas vão louvar a Deus. Neste momento, muitas pessoas vão louvar a Deus. Assim como no filme agora que eu vi, aquele próprio centurião que crucificou Jesus, de repente ele percebeu o que ele tinha feito, os próprios fariseus, e começaram ali um medo grande, e um deles, inclusive, caiu de joelhos e começou a louvar a Deus. Inclusive, aquele que crucificou o próprio Jesus. Então, eu creio que nesse momento vai estar tão claro aquelas 2 testemunhas subindo e pessoas vão louvar, né? Então, as outras pessoas que não foram mortas ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. Amém? E para fechar, o segundo ai, versículo 14. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. O terceiro ai vem com a 7ª trombeta. Amém, pessoal? Então, precisamos estar preparados para tudo isso. Isso vai acontecer, tá, gente? Isso daqui usa-se também uma linguagem um pouco figurada, mas isso que eu acabei de ler aqui vai acontecer, tá bom? Precisamos estar preparados. Isso vai acontecer, isso vai ser divulgado nas mídias e nós precisamos entender quem são essas testemunhas, quem são esses profetas, para entendermos que são mensagens que vêm de Deus e temos que escutar essas mensagens vindas de Deus. Amém? Não vamos fazer como as pessoas lá do passado, onde Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quem mais? Tantos outros profetas, Elias, Eliseu, Samuel, tantos profetas profetizaram, mas as pessoas não ouviram as mensagens deles. Amém? E, enfim, essas 2 testemunhas, elas foram rejeitadas. Isso, se você for olhar a Bíblia, gente, os cristãos vão ser rejeitados. E precisamos, inclusive, aprender com essas 2 testemunhas. Elas se mantiveram fiéis. Assim como Esmirna lá em Apocalipse 2, onde as pessoas se mantiveram fiéis, foram apedrejadas, foram presas, foram mortas, mas diz, não vão passar pela segunda morte, vão reinar com Jesus no milênio, vão estar na glória. Então isso é importante, porque nós não podemos estar com medo. Essas 2 testemunhas não tiveram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo, foram jogados na fornalha. O primeiro mártir cristão, Estevão, não teve medo, foi apedrejado, morto, mas viu a glória de Deus. Nós temos de ter esta consciência, que vamos ser sim apedrejados, julgados, humilhados, caçoados, mas devemos nos manter firmes, assim como essas 2 testemunhas. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais uma palavra de força para nós, que nós possamos nos manter fiéis durante todo o tempo, Senhor Deus, das nossas vidas, principalmente durante este tempo que antecede a sua volta, que é a grande tribulação, que nos prepare, Espírito Santo vem nos movendo, nos capacitando, nos direcionando, Pai, para que possamos estar alinhados à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
Então é isso, ficamos por aqui. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Hoje, sexta-feira da Paixão. Toda a honra, toda a glória a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Jesus, o Senhor morreu por nós naquela cruz, carregou todos os nossos pecados. Obrigado, obrigado por tanto amor. Amor ao teu Pai, Deus, obediência a Ele, confiança e amor a nós também, por pagar pelos nossos pecados. Ansiamos estar na tua presença em breve. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.